E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial diretamente de Minsk, a capital de Belarus. Hoje as nossas andanças nos levarão para o coração do poder do país, onde muito da arquitetura soviética ainda explica a atual situação política dessa nação. Então espero que vocês fiquem até o final do vídeo e já deixem desde já o seu like. Aqui já no alto de um prédio, pessoal, nós vemos as insígnias soviéticas que não foram removidas ou substituídas. A foice e o martelo estão por todos os cantos, não apenas como uma lembrança desse passado recente soviético, mas também como um constante símbolo anti-ocidental. Ao longo da década de 1990 e no começo dos anos 2000, muitas das 15 ex-repúblicas derrubaram, removeram ou substituíram as estátuas de Lenin, Stalin e Marx, mudaram os nomes das ruas e avenidas e também alteraram as fachadas dos mais diversos edifícios. Por aqui, isso não aconteceu e, como veremos a seguir, os símbolos do passado até se misturam com os símbolos do presente por partes de Minsk. E aqui nós vemos um exemplo de como um país se modernizou sem mudar muito a sua estrutura. Nós temos esse grande painel soviético em relevo, muito bonito, uma arte soviética bastante clássica que eu já mostrei para vocês em outros lugares. Aqui embaixo nós temos um KFC e outras lojas encontradas em todo o mundo. Então realmente essa contradição que permeia tanto a Belarus quanto a Rússia, países que misturam esses símbolos antigos com essas questões mais novas. Tem o Domino's Pizza, tem um Fashion Center, várias lojas, Burger King ali, então você vê que tá tudo junto e misturado, mas sem mexer em alguns pontos que são exatamente questões bastante próximas ao coração das pessoas aqui do país, que não querem uma mudança brusca, uma mudança completa. Ó, e o efeito é muito interessante. E o que me chama muita atenção é que é uma rua de grande movimentação. A gente vê aqui que tem vários comércios, tem um semáforo grande, que é uma das principais avenidas que vai para lá. E o número de pessoas que passa e nem repara nisso, e nem liga para isso, é muito grande. Exatamente por eles estarem acostumados e também alguns verem com maus olhos esse símbolo remanescente. Mas para um turista, para alguém que vem de fora, alguém que de certa forma estuda de forma tão constante a União Soviética com as suas características arquitetônicas e artísticas, é de impressionar e de montar o tripé e fazer fotos. As pessoas não entendem, realmente para elas pode parecer um exagero, mas é uma parte da história que eu gosto muito e fico feliz de estar aqui compartilhando isso em loco com vocês, depois de já ter estado aqui no passado, quando nem tinha o canal. É muito legal ver como Deus possibilita com a gente voltar a certos lugares e a fazer novas histórias em palcos já conhecidos. Apesar de aparentar ser uma cidade muito mais movimentada que as outras que eu já mostrei para vocês nessa série, Minsk continua não parecendo que é essa cidade de 2 milhões de habitantes que nós vemos escrito na internet. Seguindo o caminho, vemos a Catedral Ortodoxa do Espírito Santo, construída na metade do século XVII, em estilo barroco e uma das principais igrejas do centro da capital. No próximo vídeo vou mostrar para vocês a igreja ortodoxa mais bonita de Minsk, na minha opinião, a Igreja de Todos os Santos, que tem realmente um espetáculo de detalhes. E não preciso nem dizer que um país com uma história tão trágica é muito religioso também pela esperança que a fé traz para tantas pessoas. Isso eu pude observar em tantos países com uma situação econômica difícil, com situação de guerra, em que as pessoas têm muita fé, independentemente da religião. E aqui nós vemos que esse reavivamento aconteceu de forma, alguns dizem até que mais forte do que na Rússia, onde mais de 80% das pessoas se dizem realmente devotas, né? Muitas delas relacionadas à religião cristã ortodoxa, lembrando que aqui vive por volta de 7-8% de russos que também são cristãos ortodoxos. Mas dentre aqueles que compõem a sociedade, muitas pessoas, ao invés de escolherem o ateísmo, acabam realmente indo às igrejas, seja durante os domingos, seja durante a semana, como é hoje, por exemplo. Eu gravo esse vídeo em uma quarta-feira, a gente acabou de começar uma espécie de missa, né, que nas missas ortodoxas são em pé, as pessoas ficam em pé
escutando a prece do padre, que também tem esses cantos bonitos no fundo, e lembrando que os católicos costumam fazer o sinal da cruz com a esquerda primeiro e a direita em segundo, enquanto que os ortodoxos, em sua maioria, o que inclui aqui a Igreja Ortodoxa da Bielorrússia, fazem o sinal da cruz invertido. Primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. Isso são pequenas diferenças, essas são pequenas diferenças que temos entre uma e outra, mas já expliquei para vocês que na visão dos católicos, na visão dos ortodoxos, eles são irmãos, são todos aqueles seguidores da mesma fé, de uma fé apostólica iniciada por Jesus e seus apóstolos e depois permanecendo até os dias de hoje com algumas modificações. Apenas o aspecto histórico. Espero que esse panorama não me cause problemas, assim como em outros vídeos com um monte de gente de outras denominações de igrejas vindo me xingar por conta da minha fé. Espero que agora já sejamos mais tolerantes nesse canal. Eu não sei se é um fenômeno tardio ou se é uma coisa que está adiantada aqui, porque eu também não sou inteirado na moda, naquilo que tá fashion ou não tá. Não estou dizendo em relação às roupas, estou dizendo em relação aos passeios, aos dates, né, aos encontros. É muito comum hoje os casais ou as meninas se encontrarem em tipo confeitarias, comerem só sobremesas, um bolinho, uma espécie de petit gâteau, tiramisu, totalmente feito de maneira mais artesanal. Então você acaba vendo que muitas vezes os restaurantes que vendiam aquelas comidas um pouco mais pesadas, né, agora estão dando lugares também a pequenos cafezinhos que vendem essas coisas mais arrumadinhas, um jeitinho um pouco mais bem acabado, mas que eu sinceramente não tentei me aventurar, porque parece muito pouco para o preço que custa. Aqui você consegue comer muito bem por um valor muito barato, mas é um fenômeno que você percebe que não tem tanto na Alemanha ou nos países ocidentais, e aqui se encontra por todo lugar, principalmente aqui na capital. Eu acho que eu não precisaria nem falar isso de novo, mas a limpeza dessa cidade é contínua em todos os cantos e isso sempre impressiona, principalmente quando comparamos com outras regiões do mundo. E os verões aqui em Belarus lembram do Brasil. Você do nada se depara com uma tempestade por 15 minutos, chove forte, depois para do nada e volta ao normal. Mas sempre um pouco nublado, depois abre um pouco mais, é meio confuso o tempo aqui, mas com certeza é melhor do que visitar durante os meses frios do inverno, onde a luz do dia dura por pouco mais de 5 horas e você se depara com mais de 1 metro de neve em algumas semanas, então não podemos reclamar. De qualquer maneira, vamos seguir aqui o caminho em Minsk, uma cidade grandiosa e que tem uma avenida que lembra bastante até Kiev, aquela região da Maidana, da Praça da Independência, assim chamada, né? Maidan Prospect. Então, Polshad Maidan, acho que é, né? Olha aqui que bonito, realmente muito, muito legal. No último vídeo, pessoal, contei para vocês o quanto essa cidade e como Belarus também sofreu com as mazelas da Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação nazista, tudo foi acompanhado de muita fome e uma morte generalizada da população. O importante é lembrar que após a reconquista da cidade pelo Exército Vermelho, tudo foi reconstruído seguindo o famoso estilo arquitetônico stalinista, com grandes edifícios, largas avenidas e amplas praças e parques. Na década de 1970, a cidade ultrapassou a marca de 1 milhão de habitantes e o metrô foi construído, o que tornou Minsk uma referência dentro da União Soviética. Esse rápido crescimento populacional se deve principalmente pela imigração em massa de jovens das mais diversas áreas rurais de Belarus, assim como a migração interna de homens e mulheres de uma população urbana e já qualificada desde outras cidades da URSS. Para conseguir acomodar essas milhares de pessoas que chegavam, Minsk então absorveu os vilarejos ao seu redor e foi ampliando a sua área, construindo assim mais edifícios residenciais, em sua maioria brezhnevkas, para a população.
A arquitetura grandiosa de Minsk e as suas avenidas me lembram muito Kiev, alguns distritos de Moscou e até mesmo São Petersburgo. Hoje, sob novo comando, a cidade continua com grande parte dos seus edifícios governamentais herdados dos soviéticos, servindo à atual administração. Durante os anos 90, com a queda do comunismo, a cidade continuou a mudar constantemente e, apesar da grave crise econômica naquele mesmo período, onde muitos projetos foram paralisados, nos anos seguintes temos novas regiões da cidade sendo ampliadas. A rede de metrôs, também herdada da URSS, foi aumentada e novas rodovias também criadas para diversas partes do país. O governo autoritário de Lukashenko, que falaremos adiante, é também conhecido internamente pelas suas grandes obras de infraestrutura, algo que ajudou inclusive a aumentar sua popularidade em algumas regiões mais precárias de Belarus. E eu cheguei aqui agora na parte mais administrativa da cidade. A gente vê aqui como se fosse a esplanada dos ministérios. Lembrando que cada uma das repúblicas socialistas soviéticas, elas eram autônomas em certo nível, mas tinham que responder, obviamente, à União. Então nós tínhamos as 15 repúblicas, né, como a segunda divisão federativa, se assim a gente pode falar numa linguagem mais fácil. A gente tem a União, depois as 15 repúblicas, e cada uma dessas repúblicas era dividida de uma forma diferente. No caso da Rússia, tínhamos os oblastes, os okrugs, os krais. Aqui temos os oblastes também, entre outros países que também tem os raion, as regiões, enfim, cada um vai para um caminho administrativo diferente. O ponto é que para uma esfera regional, uma esfera local de cada uma dessas repúblicas, tinham, obviamente, os prédios do governo e essas enormes esplanadas, como vocês conseguem ver aqui. Há também uma igreja antiga, mas as insígnias soviéticas se mantiveram e tantos outros símbolos que lembram exatamente quem reconstruiu essa cidade. Há uma espécie de gratidão, uma espécie de ideia de não mudar aquilo que temos agora, ou seja, continuar com o status quo, ao mesmo tempo em que as pessoas nem ligam, elas se acostumaram com esses cenários, com esses monumentos, esses espaços como parte do seu dia a dia, sem grandes surpresas, sem grandes frustrações. Muitas delas nem ligam, nem pensam muito sobre o que isso significa. Essa grandiosa igreja vermelha aqui, pessoal, é a igreja de São Simão e Helena, uma igreja católica romana na região da Praça da Independência, em Minsk. Ela foi construída bem no início do século XX, após a população católica da cidade mandar uma petição à administração do Império Russo para terem uma nova igreja católica aqui na capital. Depois da Revolução Russa e a criação da União Soviética, o edifício foi tomado pelo governo e secularizado, não podendo ser utilizado para missas. Inclusive, é curioso mencionar que após a Segunda Guerra Mundial, esse prédio foi até utilizado como um cinema por alguns anos. Apenas nos anos 1990, após a realização de greves de fome por ativistas católicos, ela foi retornada à Igreja Católica Romana, depois renovada no seu interior e, de fato, utilizada para atividades religiosas. Aproveitando, pessoal, que eu estou tão perto do centro do poder no país, vamos falar um pouco sobre a política aqui. Belarus é uma república presidencial governada por um presidente e pela Assembleia Nacional. Em 1994, uma nova constituição entrou em vigor e nela foi estipulado que o presidente é eleito a cada 5 anos. A Assembleia Nacional é um parlamento com 2 câmaras e que possui 110 assentos na Câmara Baixa e 64 assentos na Câmara Alta. O prédio governamental que vemos aqui foi construído na época soviética durante a década de 30, no estilo construtivista russo. Um complexo realmente impressionante de edifícios que até hoje estão muito bem conservados.
E apesar da chuva, cheguei aqui na região central, onde temos o monumento a Lenin, que está aqui, vocês conseguem ver, um dos prédios governamentais. A última vez que eu estive aqui, eu tentei subir atrás do monumento e a polícia veio me fazer algumas perguntas, não teve nenhum problema, mas você vê que a estética é sempre a mesma. Eu mostrei algo parecido para vocês em São Petersburgo, a antiga Leningrado. Aqui também, em Kiev foi removido, em Bishkek ainda tem, mas lá na época que eu fazia o canal era algo muito, no começo ainda, muito embrionário, mas fico feliz de poder voltar a esses lugares, mostrar. Eu gosto bastante desse estilo de arquitetura soviética, cheio de blocos, né? Uma arquitetura imponente que tem várias simbologias que eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, mas aqui em Minsk é um exemplo assim muito bonito daquilo que é remanescente e pouco foi alterado em quase 35 anos. Bom, e apesar da chuva, eu tô aqui, vocês conseguem ver esse belo mural de comemoração de 80 anos da libertação de Belarus. Desse ano nós tivemos também a comemoração dos 80 anos do Dia D, que foi comemorado na França, na Normandia, o maior desembarque conjunto feito por mais de 150 mil homens, 20 mil veículos, um grande feito para derrotar os nazistas na frente ocidental, enquanto aqui a libertação acontecia pelos soviéticos, grande feito para libertar a Europa no fronte oriental. Então é muito interessante ver como isso é composto, e a chuva acabou espantando todo mundo, então parece que eu tô no Turcomenistão, só tô eu aqui, não tem ninguém, né? Mas é uma localidade muito bonita, muito bem cuidada, e apesar da chuva é um passeio gostoso de você fazer para ver essas estruturas, né? Imaginar como tudo isso foi reconstruído, como que era essa cidade há 80 anos, quando acabou a guerra. 80 anos é uma idade jovem, tem tantas pessoas no mundo hoje com 85, 90, 100 anos. Imaginar o que era essa cidade há 80 anos, a idade do seu avô, da sua avó, que deve estar assistindo aí com você. Então esses experimentos mentais malucos eu gosto muito de fazer, e provam realmente como o mundo muda de forma tão rápida. E apesar das diferenças mínimas de 1991 até hoje, nós vemos que Belarus tem se desenvolvido e tem se tornado um país promissor. Até um dos candidatos para se integrar o grupo dos BRICS. Nós tivemos uma expansão no ano passado, com outros países entrando, grande parte deles ditadura, né? Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, etc. Mas Belarus, apesar da população pequena de 10 milhões, é um promissor candidato, porque tem a sua economia crescendo sempre em bons níveis, apesar das sanções. Desde 1994, Alexander Lukashenko governa o país, e durante os últimos 20 anos as eleições foram apontadas por inúmeros órgãos internacionais como não sendo livres, onde a oposição não concorreu em condições de igualdade, a imprensa foi constantemente censurada pelo governo, e também onde as decisões judiciais foram parciais para favorecer o presidente e os seus aliados políticos. Desde 2006, todas as eleições presidenciais foram vencidas por Lukashenko com mais de 80% dos votos. A Rússia e seus aliados dizem que todos os resultados são legítimos e as eleições foram limpas, enquanto que a Organização pela Segurança e Cooperação na Europa e outros países ocidentais classificam todos os pleitos realizados aqui como fraudulentos. Lukashenko descreveu a si próprio como tendo um estilo de governo autoritário e não se incomoda com os rótulos dados a seu país. Diversas nações do mundo, inclusive, consideram a Bielorrússia a última ditadura da Europa, e as complexas situações políticas no país fizeram com que o Conselho Europeu proibisse a filiação de Belarus ao bloco. Há muitas acusações, inclusive, de violações aos direitos humanos contra jornalistas, minorias nacionais e aos políticos de oposição, sendo Belarus a única nação europeia que ainda aplica a pena de morte como punição a determinados crimes. Das 5 eleições vencidas por Lukashenko até agora, apenas a primeira foi considerada livre e justa por monitores internacionais. Após mudanças na Constituição pelo próprio Lukashenko, o limite de mandatos foi alterado e provavelmente ele permaneça como presidente do país até a sua morte.
O episódio mais recente de manifestações políticas aconteceram entre 2020 e 2021, após as eleições presidenciais, onde novamente Lukashenko ganhou com uma porcentagem esmagadora de 81% em um pleito marcado por prisões e restrições no acesso à internet. Milhares de pessoas tomaram as ruas de Minsk exigindo eleições limpas, mas a polícia foi prontamente acionada e, após dias de confronto dos manifestantes com as forças policiais e também algumas mortes, o movimento foi dispersado e perdeu força politicamente. Vale ressaltar que, assim como na Rússia, apesar das veementes acusações e evidências que revelam o caráter autoritário dos seus governos, Lukashenko, assim como Putin, continua sendo um político muito popular em várias partes do país, principalmente em cidades de médio porte e regiões mais rurais. A personalidade de um líder forte e supernacionalista é algo muito comum nos estados pós-soviéticos e repercutem muito bem com a mentalidade da população dessas nações, acostumadas há séculos com um governo central forte em quase toda a sua história. Mais uma vez eu ressalto meu apreço pela democracia e o Estado Democrático de Direito, estando aqui apenas listando fatos históricos e passando os acontecimentos. Já no campo internacional, pessoal, é bastante claro que o maior aliado dos bielorrussos são os russos, sendo dependentes de seus vizinhos para importações de matéria-prima, tanto para questões energéticas quanto para outros produtos. Inclusive, existe a União da Rússia e Bielorrússia, uma confederação supranacional que foi estabelecida entre 1996 e 1998, com o objetivo de ter uma moeda única, direitos iguais, cidadania única e uma política comum de defesa e no campo das relações exteriores. Todavia, essas metas pouco avançaram durante os últimos anos devido à falta de um prazo específico estipulado e da aparente baixa vontade dos bielorrussos de terem uma união monetária com a Rússia, considerando que a moeda nacional de Belarus é mais forte. E dentre as antigas nações soviéticas, Belarus é conhecida por ser uma das únicas, ou melhor dizendo, ser a única que manteve o seu órgão de inteligência com o nome de KGB. A Rússia, por exemplo, mudou o nome para FSB, mas aqui o nome do órgão de inteligência é KGB e tem um prédio aqui. Vou tentar passar lá perto, mostrar um pouco para vocês. Obviamente que não estou fazendo nada de errado, é um prédio que tem uma fachada aqui, mas é interessante você pensar que esse nome evoca tantos pensamentos na gente, né? Na época dos espiões, na época da inteligência que ficava vistoriando a própria população. E aqui o órgão não mudou de nome, provavelmente a conduta deve ser a mesma há tantos e tantos anos. Bom, isso que mostrei para vocês é o básico do básico de Minsk, que é um complemento àquilo que já mostrei nos outros episódios, tantos episódios já de Belarus. Eu fiz questão de chegar na capital por último para ser um arremate neste primeiro momento. Vocês sabem que eu sempre volto para os países. Não é o último vídeo de Belarus, afinal eu tenho mais um dia inteiro aqui e vou mostrar outros cantos de Minsk com visões ainda mais bonitas, mostrar a Biblioteca Nacional, outra igreja muito bonita que tem aqui, de Todos os Santos, se eu não me engano, que fica bem na parte norte da cidade. Então, com certeza vocês vão se maravilhar. Se você gosta desse trabalho, peço por favor que deixe seu like, seus comentários e, se possível, também compartilhe com um amigo, ative as notificações, tudo aquilo que os influenciadores sempre pedem. Eu não sou influenciador de ninguém, eu apenas crio vídeos. Então, se você gosta desse trabalho, deixa aqui o seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos, ajuda a criação do conteúdo a chegar em mais pessoas e com certeza eu poder ir para mais lugares mais longe e mais inéditos aqui no YouTube em português, para que vocês possam aprender ainda mais. Bom, pessoal, algumas pessoas acham que eu sou financiado por A ou por B só por dizer que o país é limpo, organizado e seguro. O fato é que duas coisas não precisam ser mutuamente excludentes. Belarus é sim um país muito limpo, seguro e com muita tranquilidade, ao mesmo tempo que tem um sistema político autoritário que não demonstra nenhum tipo de apreço.
A gente tem que parar com esses absolutismos na interpretação, já que na vida nem tudo é perfeito ou horrendo, nem todos os países são virtuosos ou decrépitos. Viajar pelo mundo é aprender a compreender essas diferenças e tirar o melhor de cada povo, que muitas vezes não tem culpa do que se passa em seus respectivos governos. Essa é uma lição valiosa para que todos possam se tornar viajantes cada vez mais tolerantes. E andando por uma das avenidas principais, vemos o antigo complexo esportivo da cidade, que ainda funciona, e do outro lado há um novo shopping de vários andares com uma arquitetura bem moderna. A gente vê que por mais que as estruturas do governo tenham pouco mudado em 30 anos, os padrões de consumo se tornaram cada vez mais ocidentais, onde as marcas famosas são desejadas pelos bielorrussos, principalmente pelos jovens que enchem esses shoppings de dia e de noite. Olha pessoal, tudo isso de comida me custou por volta de $5, uns 25 reais. Então você vê como é um país barato, realmente uma boa porção com salsicha de frango, de porco, com essas panquequinhas de batata. Eu pedi um pouco de purê, um ovo frito e sour cream deles. Uma vez por dia você precisa sentar e comer decente por 25 reais, mais uma cerveja por volta de 5 reais. Não tá nada fora do normal, 5, 7 reais, ou seja, 32, 34 com a gorjeta. Um bom jantar e sem gastar muito. Realmente uma boa pedida vir aqui para Belarus. De noite, uma caminhada agradável até o hotel, sem problemas com a segurança e tudo muito tranquilo. O hotel onde fiquei, o Hotel Belarus, de noite se acende e fica com um ar extremamente nostálgico, lembrando um pouco dos filmes da década de 1980 com essa iluminação. Então terminamos aqui mais um episódio diretamente de Belarus. Espero que vocês tenham gostado, aprendido novas coisas, visto essa realidade diferente que muitas pessoas não sabem desse país, acham que é totalmente fechado, totalmente atrasado, o que não se confirma aqui, principalmente na capital. E não percam já o próximo episódio, que será também repleto de novas imagens e informações. Desejo a todos um ótimo dia, ótima noite, um forte abraço e fiquem com Deus. Nós ainda teremos mais 2 episódios aqui em Minsk, então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. No próximo vídeo mostrarei para vocês muitos outros detalhes, especialmente a incrível piscina soviética do hotel com um lindo mural em mosaico. Até lá, espero que continuem acompanhando o canal, deixando os seus comentários e likes. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.